a Câmara aprovou uma medida provisória que muda a legislação para eliminar algumas exigências, simplificando a abertura e o funcionamento de empresas, no que a gente chama de melhorar o ambiente de negócios, né, Fernando? E agora essa matéria vai ser votada pelos senadores. Quais são os principais pontos dessa medida provisória, Fernando? O que ela exatamente simplifica na vida das empresas? Pois é, Márcio, o nome já indica coisas boas aí, né? Positivas para as empresas, para a economia, que é a eliminação de exigências, simplificação na abertura e funcionamento de empresas. Bora lá então ver quais aí as principais medidas aprovadas por essa MP. A primeira delas é a emissão automática, sem precisar de avaliação humana, de licenças e alvarás de funcionamento para as atividades consideradas de risco médio. Ou seja, você vai ter a emissão de um alvará sendo feito diretamente pelos sistemas na internet, o sujeito vai lá, entra no site do órgão responsável por emitir esses alvarás, preenche as informações, envia os documentos necessários e já tem o alvará na hora. A única condicionante aqui é essa questão de atividades de risco médio, né? A empresa tem que estar enquadrada aí nesse conceito de atividades de risco médio. E que atividades são essas? Bom, essa classificação vai ser definida conclusivamente depois pelos estados e pelos municípios, e aí essas classificações é que vão ficar valendo e podem variar de estado para estado. Mas enquanto isso não acontece, o que está valendo é a classificação federal. E o que é essa classificação federal? Vamos lá. Tem uma lista do Comitê Gestor da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas, chamada aí de Rede Sim, que classifica como risco médio as atividades de comércio de alimentos, hotéis, motéis, transporte de carga de produtos que não são sujeitos à vigilância sanitária, educação infantil, atividades médicas quando não tiver procedimentos invasivos, construção civil e até produtos artesanais aí se enquadra nessa categoria de risco médio. Então, essas são as principais atividades que estariam enquadradas em um primeiro momento nessa possibilidade aí de retirar o alvará ou a licença diretamente pelo sistema sem intervenção humana, que é um ganho enorme, né? Você faz tudo pelo seu computador. Outra mudança que a MP trouxe também sobre a validade desses alvarás é que esses alvarás, ao invés de serem emitidos por prazo indeterminado, agora eles vão ser emitidos e ter validade enquanto forem atendidas as condições e requisitos da sua emissão. Ou seja, a empresa teve o alvará emitido quando ela tinha as condições para ter, mas depois que ela parar de atender, esse alvará perde a validade automaticamente. Aí as fiscalizações é que vão cuidar dessa parte de controlar quando perde o alvará e continua funcionando ou não. Aqui, como é um tema complexo, com várias atividades que vão estar mudando, principalmente depois que os estados e municípios começarem a fazer as suas próprias classificações, eu recomendo que todos os interessados também acompanhem a tramitação da MP para ver quando ela for aprovada e como é que esse texto final vai ficar. Você encontra isso aí no site da Câmara. Outras mudanças importantes que a MP traz, Márcio. O empresário agora ele pode optar por usar o número do CNPJ dele como nome empresarial. A junta comercial não vai precisar mais arquivar contratos e alterações depois que esses documentos forem escaneados. Acaba a proteção do nome comercial da empresa sem movimentação há 10 anos. Então, às vezes, a empresa fechava e ficava lá com aquele nome dela ali sendo usado e ninguém poderia usar o nome. Então, isso vai acabar também. Procuração exigida pela junta comercial não vai precisar mais de reconhecimento de firma em cartório, desburocratiza bastante também. Acaba com a anuência prévia da Anvisa para patente de produtos e processos farmacêuticos. É uma questão mais técnica, vale a pena também ler a medida provisória com calma. Acaba com a possibilidade do Poder Executivo estabelecer limite para a participação estrangeira em capital de prestadoras de serviços na área de telecomunicações. E, por fim, aqui um ponto interessante, né? Ela acaba com a exigência de que o transporte de mercadorias importadas por qualquer órgão da administração pública seja feito obrigatoriamente em navios de bandeira brasileira. Esse foi um ponto comentado nas reuniões, né? Porque essa era uma exigência que não tinha como ser cumprida, porque a gente não tem navios de bandeira brasileira no país mais.
Então, uma medida que estava realmente totalmente ultrapassada, né? O texto ele traz também medidas de proteção a acionistas minoritários de companhias com capital aberto, que são aquelas que são negociadas na Bolsa, dando aí um prazo maior para a convocação de assembleias e permitindo que a Comissão de Valores Imobiliários possa adiar por até mais 30 dias essas assembleias quando ela achar importante, quando ela vê algum indício de alguma coisa que não está funcionando bem. Outra medida importante nessa área dos minoritários é que proíbe a acumulação do cargo de presidente do conselho com o de diretor ou de principal executivo da companhia. Ou seja, o mesmo sujeito que toma as decisões é o que avalia as decisões. Aqui é uma regra básica de boa governança, mas que muitas empresas não seguiam e agora vão ter que seguir, e isso protege o pequeno acionista, né? Acabam também as formas de sociedade simples e sociedade limitada, e agora as sociedades ficam sujeitas às normas válidas para sociedades empresariais, aí independente do seu objeto. É uma simplificação também. Outro ponto importante na área de desburocratização é a chamada citação eletrônica, né? Esse tipo de comunicação ele vai passar a ser regra nas relações entre as empresas, inclusive pequenas e médias, e o fisco, né, a Receita e o Judiciário. As empresas vão ter que manter o cadastro delas atualizado para poder receber as citações e intimações por meio eletrônico, né, por e-mail mesmo. E podem pagar uma multa aí de até 5% do valor da causa se elas não confirmarem o recebimento dessa comunicação aí em até 3 dias. Bom, Márcio, essas são as principais medidas, né? Lembrando que o assunto ainda vai ao Senado, como você disse, para começar a valer e virar lei. Também é uma medida provisória grande, complexa, e a gente explica aqui os principais pontos, mas sempre recomendando a quem tem a sua empresa, quem realmente tem interesse, que pegue a medida provisória, leia no detalhe e se informe bastante para ver se pode ter algum benefício com ela. É isso aí.